Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Vamos ler o verso 1º e o verso 2º deste capítulo. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra revelada, registrada pelo Espírito Santo, pela pena de Paulo no livro de Romanos. Pedimos que nesta noite o Senhor nos fale por meio da exposição das Escrituras. Que os nossos corações estejam abertos. Que a nossa mente esteja atenta. Que o Teu Espírito nos santifique por meio da palavra. O Senhor orou assim: santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Por isso eu oro, Senhor, confiado nesta petição Tua, na oração sacerdotal. Santifica-nos na verdade nesta noite, por meio da exposição das Escrituras. Que não sejamos crentes que apenas professam uma fé geral no Evangelho, não comprometida com a forma de viver, mas que entendamos o que a Escritura vem nos dizendo sobre o poder santificador da redenção para a vida comum, para a vida prática. Que entendamos isso, Senhor, e que a mensagem do Evangelho não seja estranha aos nossos dias comuns, a nossa caminhada semanal, a vida que temos no lar, no trabalho, na sociedade. Que sejamos luzes para aqueles que estão em trevas. Que nossa vida seja um livro aberto, uma carta aberta para que as pessoas leiam e entendam o Evangelho da graça de Deus. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto de Paulo inaugura uma nova fase da Epístola aos Romanos. Nós estudamos grandes porções da Epístola aos Romanos. Estamos chegando perto de 2 anos de exposições em Romanos. Já são muitos meses, muitas semanas trabalhando com esse texto. Investigamos todos os capítulos sem pularmos absolutamente nenhum. Cada versículo nós observamos com atenção com o que Paulo estava dizendo para nós, no que ele estava expressando para nós, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Agora Paulo começa uma nova fase. Ele começa uma fase mais branda, podemos dizer assim. As exortações que ele fez do capítulo 5 ao capítulo 11, que eram mais severas, agora não tem esse tom. Agora nós temos um tom mais ameno, mas não menos importante. Agora nós temos um apóstolo, o apóstolo dos gentios, começando este capítulo com um pedido. Ele diz: peço-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No versículo 2, Paulo diz que nós não devemos nos conformar a este mundo, e ele remete isso a uma mudança de mentalidade. Paulo está falando de uma vida toda dedicada a Deus. Paulo está falando de mente no versículo 2, Paulo está falando de corpo no versículo 1, mas ele também fala de mente no versículo 1, quando ele fala de culto racional. De fato, racional aqui tem uma relação estreita com racionalidade. Alguns querem entender como espiritual,
mas a ideia aqui tem a ver, de fato, com racionalidade. Paulo está trabalhando com este termo. Esse termo não pode ser interpretado como espiritual, porque o termo que ele usa para espiritual em outros lugares é diferente do que ele está tratando aqui. Mas para que nós entendamos o que Paulo está ensinando sobre a mentalidade cristã, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. A mentalidade cristã, o que é isso? O que é uma mentalidade cristã? O que é uma forma de pensar cristão, à luz das Escrituras? Mas, para que nós entendamos o que ele está dizendo, o que ele está afirmando, é necessário que nós também entendamos o que não é a mentalidade cristã. Nós sabemos o que é uma nota de dinheiro verdadeira, quando nós conhecemos as características do que é verdadeiro. Então, quando uma nota falsa chega às nossas mãos, nós sabemos discernir qual é a diferença do que é falso e do que é verdadeiro. Agora nós vamos parar um pouco e analisarmos um pouco o que não é a mentalidade cristã, mas tem operado na mente de muitos crentes. Muitos crentes têm abraçado algo que acham que é, de fato, uma mentalidade cristã, mas que não é, que não corresponde ao Evangelho, não corresponde ao ensino paulino, não corresponde ao ensino de Cristo. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que a mentalidade cristã não é meramente pensarmos em passagens bíblicas. Muitos fazem isso. Muitos acham que ter uma mentalidade cristã é ter memorizado vários versículos. Então, acham que isso é conhecer as Sagradas Escrituras. Eu tenho vários versículos memorizados, então eu tenho a mente governada pela palavra de Deus. Não necessariamente, porque o seu conhecimento dessas passagens pode ser completamente distorcido e isolado. Então, ter versículos bíblicos memorizados não é sinônimo que você tem a palavra de Deus como ela é na sua mente. Você tem textos, você tem versículos, mas não significa que a forma que você memorizou e compreendeu aquela passagem é o que, de fato, as Escrituras estão dizendo naquele assunto. Então, memorizar passagens bíblicas é uma bênção. Eu incentivo vocês a fazerem isso. Você trabalha a memória, você guarda textos no coração. Essa mosca egípcia aqui perto de mim. Você guarda passagens no seu coração, você é lembrado de fato pelo Espírito de Deus, passagens bíblicas em momentos específicos da sua vida, mas a mera memorização da Bíblia não significa que você tem de fato uma mentalidade cristã, porque Testemunhas de Jeová têm a Bíblia também memorizada, certo? Mormons têm a Bíblia memorizada. Católicos romanos têm a Bíblia memorizada. Espíritas kardecistas têm a Bíblia memorizada. Eles usam várias passagens. Eles vão dizer que João Batista é a reencarnação de Elias, usando passagens bíblicas. Então, a mera memorização do texto bíblico não significa que você tem uma mentalidade cristã. Só significa que você tem a Bíblia na sua mente, versículos na sua mente. A segunda coisa que não caracteriza a mentalidade cristã é que nós precisamos entender que o imaginário religioso do nosso tempo não necessariamente corresponde a uma mentalidade cristã. O imaginário religioso que nós temos nos arraiais evangélicos, que são muitas vezes afetados e contaminados por pensamentos sincretistas que provêm de outras religiões, não correspondem ao que o texto bíblico muitas vezes ensina sobre mentalidade cristã. Alguns exemplos disso. Alguns crentes têm crise de consciência, por exemplo, de no mês de junho comerem uma pamonha, porque aquela é uma festa pagã, a festa do São João. Está se celebrando um santo católico, João Batista. Então se faz comida de milho. Então eu não posso comer comida de milho, porque eu sou um crente. Quem fez o milho? Quem deu inteligência à mulher para fazer a pamonha? Foi Deus. Quem deu a pamonha?
Deus. Agora, Paulo vai dizer, inclusive em Romanos, uns fazem diferença, né, de alimentos, achando que esse pode, esse não pode. Você deve respeitar a consciência do fraco na fé, mas o fraco na fé não deve ficar com a consciência fraca toda a vida. Ele deve amadurecer. Não estou falando aqui de dançar quadrilha, viu? Estou falando de pamonha. Não vão pegar o negócio fora do contexto, não, tá bom? Já teve gente que ficou chateada, mas rapaz, já era um passo, né? O imaginário evangélico cria muitas coisas. O imaginário evangélico criou uma realidade diferente do que as Escrituras dizem sobre muitas coisas. Então, por exemplo, um pregador só é realmente fiel a Deus se ele pregar de paletó e gravata. Se ele não pregar de paletó e gravata, não tem condição de um homem desse ser fiel a Deus. Isso é um costume cultural. Isso não é uma determinação das Escrituras. Jesus não usava paletó e gravata. Os apóstolos também não usavam paletó e gravata. Então, isso não é uma mentalidade cristã. Essa é uma mentalidade religiosa criada pelos cristãos. E os cristãos vão criando várias coisas. Várias coisas e várias coisas. Os cristãos criaram, por exemplo, práticas esquisitas de alguns cultos especiais nas suas igrejas, onde eles ungem roupas, documentos, RG, CPF, carteira de habilitação. Eles ungem carros, casas. Isso não é uma mentalidade cristã. Em lugar nenhum a Escritura ensinou isso. A Bíblia só fala de unção de enfermos. Enfermos. E não é a unção que levanta o enfermo, é a oração da fé. Então, esse é um tipo de mentalidade religiosa que vai invadindo o meio evangélico e vai sendo generalizado. Quem não pensar daquele jeito não é evangélico. Se você for numa igreja que não dá glória a Deus alto e aleluia, ali não é uma igreja verdadeira. Estamos perdidos aqui. Porque vocês são gelados, congelacionais. Eu fico aqui esperando um glória e vocês não dão um glória. Isso é parte do imaginário religioso. Certa vez uma pessoa me perguntou, por que na sua igreja ninguém dá glória? Eu disse, porque é falta de educação você falar quando está mastigando a comida. Você precisa entender o que está sendo dito. E você glorificar a Deus ouvindo a pregação se dá mais prestando atenção e assimilando do que falando, do que se expressando. Não estou dizendo que isso é proibido de dar um glória a Deus, aleluia, um amém, não, viu? Não sou contra isso, não. Mas o sermão é a voz de Deus bradando no meio da congregação. E a congregação deve estar atenta ao que Deus está falando. Como é que eu vou estar, quando a pessoa está falando comigo, eu fico falando com a pessoa ao mesmo tempo? Já conheceu gente assim? Eu conheço vários. Você tem 5 pessoas, aí as conversas tudo cruzadas assim. Aí uma entra na conversa da outra, e eu só fico parado assim olhando. Né? Como é que vocês conseguem fazer um negócio desse? A pregação não pode ser assim. Deus está falando, nós não vamos interromper a Deus. Isso é parte da mentalidade religiosa, não é parte da mentalidade cristã, bíblica. A mentalidade cristã também não é uma resolução moral. Eu quero as minhas coisas certas, eu pago minhas contas certas, eu faço acordos, eu cumpro isso, eu pago meus funcionários, eu tenho um horário para começar, para terminar. Se eu marco com você de 10, é de 10. Eu ando certo, eu crio meus filhos de modo correto, a serem honestos. Isso não é uma mentalidade cristã também. Embora ter uma vida moral reta não seja ruim, esta também não é uma mentalidade cristã, porque uma pessoa não cristã pode ter uma vida moral correta. Pode não ser desonesto, pode ser generoso, pode ser amável ou não. Eu conheço várias pessoas que, se a salvação dependesse do comportamento delas, elas estavam salvas. Mas a Bíblia diz que não depende disso. Então, a mentalidade cristã não se resume também ao meu compromisso moral. Perceba que o Evangelho vai demolindo todas essas concepções antigas e modernas que nós temos do que é pensar de modo cristão.
Pensar de modo cristão, de fato, terá um fundamento moral. De fato, terá uma construção a respeito do que nós entendemos do que é um mundo melhor, guiado pela palavra de Deus. Mas, a princípio, a mentalidade cristã não se dá pela vida moral, embora a moral esteja incluída na mentalidade cristã. Em quarto lugar, a mentalidade cristã não é religiosidade. Não, mas eu sou religioso. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu cumpro as minhas obrigações litúrgicas. Na hora de confessar os pecados na liturgia, eu faço isso. Eu oro todos os dias antes de dormir. Eu oro todos os dias quando eu acordo. Eu oro todos os dias quando eu vou comer, me alimentar. Eu leio a Bíblia todos os dias. Isso também não é a mentalidade cristã. Sinto muito. São bons hábitos. Vir à igreja, estar envolvido, engajado na liturgia, ler as Escrituras todos os dias, orar. Isso são hábitos cristãos bons. Mas uma pessoa não nascida de novo pode fazer tudo isso e não ter uma mentalidade cristã. A mentalidade cristã também não se refere apenas a questões intelectuais e teológicas. Então, eu entendo as coisas teologicamente. Então, você fala com a pessoa, aquela outra pessoa está vivendo um problema, uma crise, aí um crente intelectual, né, olha para isso, mas isso é uma questão de cosmovisão. Você precisa entender que esses são pressupostos que a pessoa tem. Falar bonito desse jeito teológico não significa que você tenha uma mentalidade cristã. Se você falar isso perto da minha avó, ela vai dizer, fala direito, menino. Está falando o quê? Que eu não estou entendendo nada que está dizendo. Usar a linguagem teológica não significa que alguém tenha uma mentalidade cristã. De fato, a mentalidade cristã, ela tem o que chamamos de cosmovisão, que é a visão que temos do mundo, a percepção que temos do mundo, e isso é formado e forjado de várias formas diferentes. A forma de que você viveu a sua infância talvez forme a sua cosmovisão. A forma que você foi educado por seus pais tem influência para formar sua cosmovisão. A forma que você foi educado alimentarmente também tem o poder de formar sua cosmovisão. Certa vez eu conversei com um crente que ele me disse algo interessante. Ele disse, pastor, sobre essas questões alimentares, a minha mãe sempre foi fitness. Ela sempre gostou dessas comidas assim, fitness. Ela sempre gostou de fazer exercício físico. E em casa a gente só comia essas coisas assim, brócolis, esse tipo de comida saudável. Eu disse, e você? Ele, eu só como pizza, hambúrguer, macarrão, molho de tomate. Eu só como o que não presta, pastor, cachorro quente. A mãe lhe deu um direcionamento. Mas a cosmovisão não é apenas uma recepção educacional. Não é apenas absorção de algo que nós recebemos de alguém. A cosmovisão também é formada pelo nosso desejo. Então, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu gosto, forma a forma que eu vejo o mundo. As experiências boas e ruins que eu tive também moldam a forma que eu vejo o mundo. E essas formas podem ser bíblicas ou não bíblicas. Elas podem ser boas, elas podem ser ruins. Elas podem ser justificáveis ou não justificáveis. Então, você pode ter medo até hoje de escuro, porque alguém disse que se você fosse para o último quarto da casa, no escuro e teimasse, o velho do saco ia pegar você. Até hoje você pode ter medo de escuro. Você pode ter medo até hoje de lagartixa, porque disseram a você que aquele bicho cresce e vira um jacaré e ia devorar você. Então, se alguém deixar uma lagartixa perto de você, você se apavora. Essas experiências que você foi exposto ou exposta têm o poder de formar a sua visão de mundo. Talvez você tenha vindo de um círculo religioso abusivo, em que os líderes religiosos guiavam todos os seus passos. Chamavam isso talvez de cobertura espiritual. Eles é quem diziam a você a cor do carro que você ia comprar, onde você ia comprar uma casa, onde você ia passar as férias. Todas as suas decisões precisavam ser avalizadas e aprovadas pelo líder. Então, por causa disso, talvez, na sua cabeça, a sua necessidade de libertação desse tipo de opressão religiosa faça com que você não queira mais nenhuma autoridade religiosa
lhe orientando. Você entende que a igreja é necessária, mas você entende que você não precisa de um líder religioso, porque todos eles são abusivos. Aquilo formou a sua visão. Aquilo formou o seu imaginário, mas não corresponde ao que a Escritura diz. Então, qual é o convite das Escrituras? Que nós renovemos a nossa mente, através da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é a Escritura que vai remodelar a nossa mente. Talvez, na infância, você não teve os brinquedos que você quis. Você não tinha a liberdade que você queria. Você não brincava na casa das suas amiguinhas como você queria, irmã. Você não tinha liberdade dada por seus pais de brincar com seus amigos. Você não tinha os brinquedos que você quis. Então agora você quer ter tudo isso depois de adulto. Porque a sua visão de mundo foi tão restritamente formada, porque você não tinha ou condições, ou por algum motivo talvez mal, foi restrito aquilo. Agora você quer remediar tudo isso. Então o que é que você quer? Você quer liberdade, você quer festa, você quer viagens, você quer bens, você quer usufruir de tudo isso. Agora você tem como, agora você tem recurso. Então você está respondendo atualmente a privações que você teve anteriormente. Isso é uma cosmovisão. Essa sua ação de hoje pode ser natural, com equilíbrio, ou pode ser idólatra. Ou talvez você deseje muito se casar e diga e ore que você realmente será feliz se casar. Se você não se casar, Deus não trouxe felicidade ao seu coração. Então você condiciona ao casamento a sua felicidade. Essa visão de mundo está na sua cabeça, enquanto a Bíblia diz que a bem-aventurança está em viver com Deus em primeiríssimo lugar. O casamento não é a maior fonte de bênção. Ter filhos não é a maior fonte de bênção. São grandes bênçãos, mas o maior tesouro é Deus. A sua visão de mundo pode estar totalmente distorcida. Esse texto, além de nos ensinar sobre uma visão de mundo ou cosmovisão, vai nos ensinar a respeito da ética, da forma que nós devemos viver, não apenas uma concepção mental, como é a cosmovisão. Não apenas uma interpretação minha, quando eu olho para as coisas e interpreto-as, mas da forma que eu reajo a essas coisas. A minha ética, o meu procedimento. Há uma boa ética e há uma má ética. E Paulo vai ensinar exatamente sobre isso aqui nesse primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, segundo versículo do capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2 nos fala muito sobre esses assuntos. Depois de Paulo ter falado longamente sobre a soberana obra de salvação de Deus para alcançar pecadores, agora Paulo está falando sobre como esses pecadores alcançados pela graça devem viver neste mundo. Philip Melanchthon, discípulo de Lutero, companheiro de Lutero na reforma da Holanda, falou algo importante sobre esse texto. Ele disse: o 12º capítulo de Romanos é ético, ou seja, apresenta preceitos sobre virtudes individuais. O 13º capítulo de Romanos é político, porque Paulo trata sobre o magistrado e a obediência civil. O 14º capítulo é cerimonial, ele fala sobre o uso de cerimônias. Veja como Melanchthon desenha aqui, a partir de agora, o que Paulo vai fazer a partir do capítulo 12. Observe então o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe que Paulo está aqui nos remetendo a alguns conceitos do Antigo Testamento, a ideia de sacrifício. Mas observe que ele não está trabalhando propriamente, restritamente, com o conceito sacrificial do Novo Testamento, porque esse já havia sido superado por causa da morte de Jesus. O Cordeiro de Deus morreu, o sacrifício perfeito aconteceu. Então todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento agora não servem mais, não são mais necessários. Paulo não está falando desses sacrifícios ou daqueles sacrifícios. Paulo está falando não de um sacrifício de morte, mas observe que ele fala de um sacrifício vivo,
Paulo não está falando da morte de Jesus. Ele não está falando do sacrifício do Cristo. Ele está falando de nós. Porque, veja, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando para um tempo, para um povo, para um período em que invalidava a importância do corpo. Paulo está falando para uma cultura que dizia que a matéria era algo passageiro e ela podia ser usada de qualquer forma, que o que importava mesmo eram as coisas interiores ou superiores. Então isso fazia com que no mundo grego e no mundo romano, os homens, as mulheres, vivessem numa cultura dissoluta, devassa, imoral. Paulo está escrevendo para um povo que estava nesse contexto. Se você observa hoje imoralidade, se você observa hoje pouca vergonha, se você observa hoje um mundo terrível do ponto de vista de ser um referencial para aqueles que são mais jovens ou para as crianças, não acho que no mundo antigo era melhor, porque não era melhor. Leia a história de Corinto, leia a história de Roma, leia a história da antiga Babilônia, leia as terríveis histórias morais que aconteciam na Grécia antiga. Era terrível. Leia a história antiga de Gênesis, Sodoma e Gomorra. A humanidade, desde a queda, vem decaindo, se destruindo moralmente. Paulo está escrevendo para um tempo em que se vivia desta forma. Então ele diz à igreja: irmãos, eu peço a vocês, ofereçam o vosso corpo, os vossos membros, de fato, corpo físico, Paulo está falando, em sacrifício vivo. A ideia de vivo aqui, ligada a sacrifício, como é que eu sacrifico de modo que permaneça ainda vivo? A ideia dessa expressão é uma ideia de continuidade. Viva constantemente, de modo a Deus ser adorado, honrado, glorificado no seu corpo, na forma que você vive, na forma que você lida com o seu corpo. Honre a Deus através da sua forma de viver. Paulo está tratando imediatamente de questões morais, que são expressas no corpo. Então, como eu venho dizendo a vocês, disse em vários sermões, para Paulo não há esse conceito do nosso tempo que o que importa é o interior. Esta é uma visão e uma fala grega antiga. O que importa é o coração. Deus conhece o coração. Conhece demais. A Escritura nos ensina que todo o nosso ser deve louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nossa alma, nosso corpo devem viver em adoração ao nosso Deus. A santidade, portanto, irmãos, é o caráter fundamental, bem como o princípio normativo para todo crente. Para que este seja agradável a Deus, ele deve ser santo. A santificação é um assunto bíblico, tratado vastamente por Paulo, por Jesus, pelos autores bíblicos. E faz parte do caráter cristão. Essas qualidades dizem respeito ao corpo e ao espírito do crente, a todo crente. A vida santa é manifesta no corpo, não apenas no espírito. Quando Paulo fala santo, ele fala separado. Santo é cortado, separado das coisas pecaminosas, das coisas mundanas. Deus requer do seu povo, Deus requer de mim e de você santidade. Vida santa. E isso é expresso moralmente. Mas, pastor, você não disse que a mentalidade cristã não se caracteriza por uma vida moral sendo enfatizada? Sim, em primeiro lugar. Somente uma vida moral não expressa uma mentalidade cristã. Mas a mentalidade cristã é a seguinte: eu sou alcançado pelo Evangelho, eu sou transformado pelo Evangelho, eu entendo o Evangelho, então o Evangelho muda a minha forma de viver. Quando levamos em conta os pecados
da nossa sociedade, do nosso tempo, os pecados imorais do nosso tempo, em todas as suas formas, nós entendemos o que é que Paulo está dizendo aqui. E os critérios que são mencionados por Paulo à igreja de Roma: sejam sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sejam agradáveis a Deus. Então, eu devo perguntar ao meu auditório nessa noite: a sua vida é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus? A sua forma de viver tem sido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? A sua santificação tem sido constante, crescente, contínua, ou você facilmente declina? No primeiro chacoalhar que a vida te der, você abandona a vida piedosa, a vida santa. Na primeira dificuldade, na primeira tentação, na primeira abordagem tentadora, você cai, você cede, você peca. Ofereça seu próprio corpo a Deus como sacrifício vivo e santo. Paulo então diz nesse versículo 1 sobre o culto racional. O culto que o apóstolo focalizou aqui é a adoração de fato. A adoração do crente caracteriza Paulo como racional, porque a adoração deriva também do entendimento que temos das coisas de Deus. O nosso período é marcado por coisas assim: adoração extravagante, louvor extravagante, semana profética, avivamento profético dos 318, culto de avivamento, mover do Espírito Santo, dá lugar na terra, coisas dessa linha. Para o imaginário evangélico geral, isso é mentalidade cristã. Por que as pessoas dizem: mas eu cresci vendo assim, sempre foi assim, eu cresci assim, e agora mudou? Antigamente era assim, agora mudou? Velhice não é chancela de verdadeiro não, viu? Idade de algo, movimento, igreja, denominação, não é chancela que aquilo é verdadeiro não. Tudo que passa-se diante de nós, em termos religiosos, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Se a palavra de Deus reprova, eu reprovo. Pode ter 200 anos. Se a palavra de Deus diz não, está errado, então está errado. Não tem o que fazer. O que a palavra de Deus diz está dito e pronto. Paulo diz que a nossa adoração é racional. Você precisa adorar a Deus no culto sabendo o que está acontecendo. Por que você está cantando aquela letra? Por que você não canta aquela música que diz os três que se formam em um? Porque não é isso que a Bíblia ensina. Não são três que se formam em um. Esta é uma heresia antiga. Os três são um. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Eles são o único Deus. Eles não se formam em um. Por isso que você não canta essa música. Por isso que você não canta uma série de outras músicas. Por isso que você não canta que você é o ouro precioso de Ofir. Você não canta. Porque precioso do culto é Deus. A coisa mais valiosa que nós temos é Deus. Por isso você tem que entender o que é a adoração. Nós temos que entender o que é a verdadeira adoração a Deus. Por que eu faço isso? Por que aqui você não tem assim ninguém dizendo aqui na frente: levante sua mão direita agora. Levante a esquerda. Fale para o irmão que está do seu lado. Fale para o outro. Dê um abraço nele. Dê uma rodadinha de um pé só. Agora vira estrelinha. Dê glória. Dê aleluia. Dê glória até sua língua enrolar. Não tem isso. Não tem. Adoração é racional. Fique dando glória até você falar em línguas. Você não vai encontrar ninguém dizendo aqui, profetize. Você não vai ouvir ninguém dizendo aqui, dê lugar ao Espírito Santo. Você acha mesmo que você, um ser humano mortal,
miserável, pecador, pode deter o Espírito Santo de trabalhar? Você acha mesmo? Você não vai ver ninguém dizendo aqui, abra seu coração para Jesus. Jesus não precisa que você abra o coração para ele, ele invade. Ele derruba a porta, ele transforma tudo, ele organiza a casa. Ele não precisa você dizendo assim, vem Jesus, eu deixo Jesus. Eu deixo você vir, Jesus. A adoração contém emoção, mas a adoração também contém razão. Não é errado o pecado em uma música, em um hino cantado na igreja, você se emocionar, você chorar, você glorificar a Deus. Isso não é errado. Não é errado você desejar glorificar a Deus com a sua voz. Não é errado. Não é errado você desejar dizer aleluia. Não é errado porque os salmos nos mostram isso e nos ensinam a adorarmos a Deus com a palavra aleluia. Mas você precisa saber o que está acontecendo. Por que a sua igreja adora do jeito que adora? E não é uma identidade da sua igreja. É o que a Bíblia diz. O culto deve ser racional. Eu devo saber o que está acontecendo. Você vai ouvir um pregador que você não entende nada, parece um narrador de futebol. Para muita gente, pregador é aquele que fica suado, com a cabeça vermelha e rouco. Isso não é sinônimo de pregação, nem de poder do Espírito Santo. Não é, irmãos. Nós observamos a história. Você acha mesmo que Moisés, no deserto, pregava mais ligeiro que o Papaléguas para aquele povo? Não pregava, irmãos. Nem microfone tinha, não tinha sistema de som. Tinha que arrumar uma pedra para subir em cima para falar para o povo. E talvez um fosse passando para o outro, ele disse isso. Ele mencionou o 5º mandamento agora. Observe que o povo de Deus hoje, os evangélicos de modo geral, eles abraçaram uma histeria religiosa. Quanto mais histérico for o culto, melhor. Deus falou. Foi tremendo. Você pergunta, foi dito o que lá? Sei não, só sei que foi tremendo. O pregador falou o quê? Rapaz, foi tão tremendo que nem pregação teve. Nem precisou, porque Deus falou no meio do povo. Você acha que isso é racional? Você vai para uma igreja, tem um povo marchando num corredor da igreja, dizendo que isso é uma manifestação do Espírito de Deus. O culto é racional. O culto a Deus não é um emocionalismo descontrolado, não é uma histeria, nem uma esquizofrenia espiritual. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Na hora de cantar, nós vamos cantar. Na hora de ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos entender o que estamos fazendo a cada passo da adoração no culto. Paulo fala sobre o culto racional. Quando nós pensamos também na questão do culto racional, dita por Paulo aqui, nós precisamos considerar um outro fator. Que um culto racional não é uma afirmação que deve ser mecânico. Esse é outro extremo, certo? O culto não deve ser mecânico, engessado, sem vida, sem poder, sem presença do Espírito Santo ou sem emoção. O culto não deve ser assim. O culto deve ter ânimo, alegria e força, mas isso não é sinônimo de histeria. Você pode e vai sentir profunda alegria na adoração. Isso é bom, isso é bíblico. Mas isso deve ser moderado pelo poder da palavra. Porque Paulo também diz que o Espírito de Deus é um espírito ordeiro. Ordeiro. O culto é racional porque a adoração é consciente. Deus nos dá a sua palavra e nos ensina a sabedoria vinda dele mesmo para o que é o nosso culto. A adoração não é um salto nas experiências extraordinárias. Não é isso. Você não vai ver ninguém girando aqui com os braços abertos, com um pano esvoaçante. Você não vai ver. Você não vai ver os presbíteros dessa igreja chamando alguém, dizendo assim, fale aí o que Deus colocar no seu coração. Você não vai ver. Mas, pastor, você não crê no poder do Espírito Santo? Não, creio demais. Demais. Porque eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio que ele ensina a igreja por meio dos ofícios que ele designou. Eu creio que ele ensina a igreja por meio da pregação.
Eu creio que ele ensina a igreja por meio de sua palavra lida. Se você observa esses movimentos atuais, esses movimentos recentes do século XX, e você olha inclusive para o livro de Atos, você não tem aquilo. Não tem aquilo. O que acontece em Atos 2? O povo está falando em outros idiomas. E aqueles estrangeiros estão entendendo o que está acontecendo. Você não vai ver ninguém virando estrelinha, pulando de um pé só, falando para o irmão que está do lado, participando de culto de avivamento, destruição de barreiras, campanha do 318, campanha do Sal Grosso. Você não vai ver nada disso. Nunca existiu isso. Há certas narrativas em Atos, que são narrativas miraculosas específicas daquele período apenas, antes que a Bíblia fosse completada. Uma vez que ela é completada, Deus fala com o seu povo através das Escrituras. Pastor, Deus faz milagres, o senhor acredita? Acredito. Mas Deus não precisa de você para fazer milagre. Deus não precisa que você coloque a mão em cima de ninguém para ele fazer um milagre. Ele é Deus. Se ele quiser arrancar um câncer agora de alguém que está aqui com câncer, ele arranca. Se ele quiser curar um problema de coluna agora de alguém que está aqui, ele cura. Ele não precisa de mim. Ele vai e faz. Agora, o que tem acontecido no nosso tempo são muitos charlatões usando a fé para ludibriar pessoas, enganar pessoas, encher auditórios e passar a sacola. É o que tem acontecido no nosso tempo. Tenham cuidado com isso. A mentalidade cristã, meus irmãos, como temos visto até aqui, implica em uma forma de pensar e viver cristão, guiado pelas Escrituras, contornado e guiado pela graça de Deus no Evangelho. Não é mero esforço para que o mundo veja o que nós somos. É algo real na nossa vida. É algo presente em nossa vida. Deus governa a nossa vida. Isso é ter uma mentalidade cristã. É ser sujeito a essa soberania de Deus, aos direcionamentos sábios da palavra de Deus. A mentalidade cristã, ou esta razão dita por Paulo sobre o culto, não é para uma posição elitizada de alguns cristãos. Paulo não está falando aqui para cristãos intelectuais, para cristãos mais cultos do que outros, para cristãos que leem 30 livros no ano e outros não leem nenhum, então vamos separar aqui as castas. Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo que todos os cristãos, independente da sua escolaridade, do seu nível cultural, eles devem prestar a Deus um culto racional. Nossa geração busca essas diversas experiências extravagantes, louvores extravagantes, pregações extravagantes, aparências extravagantes, paredes coloridas extravagantes, pastores vestidos de palhaço, e eu não estou brincando, estou falando sério. Pastores vestidos de palhaço, de Batman, de Chapolin Colorado, de Chaves. É o que o nosso tempo tem buscado, e essas pessoas têm dito que isso é de fato uma preocupação legítima em você dialogar com a cultura. Essa busca por diálogo com a cultura pode se tornar extremamente perigoso para a igreja, porque ela pode abandonar de fato o que é o evangelho da graça de Deus. A igreja fala para a cultura quando ela mostra o evangelho como ele é. A cultura. Falar a cultura não significa abraçar tudo o que ela tem a nos oferecer. Significa que nós estamos preocupados em sermos compreendidos pelo mundo perdido. Você deseja algo extraordinário na sua vida? Deseja? Você busca por isso? Talvez você saia de casa pedindo isso, que uma coisa extraordinária aconteça, né? Tem crente que fica tão perdido nas ideias com essas coisas, tem dia que acorda pedindo para ganhar na Mega Sena. Ah, se eu ganhasse hoje na Mega Sena. Você é crente mesmo? Quer ficar rico, é? Trabalhe. Vou dizer de novo. Trabalhe. De novo, trabalhe mais. De novo, trabalhe mais do que os outros. E quando você chegar lá, diga assim: foi a graça de Deus. Você deseja algo extraordinário na sua vida? Aprenda mais sobre Deus.
Conheça mais as Escrituras, aprenda mais sobre adoração, aprenda mais sobre o que é a vida na igreja, adorando a Deus junto com o seu povo. Quer algo extraordinário? Quer que algo extraordinário aconteça na sua vida espiritual? Envolva-se com a igreja. Sirva a Deus com os irmãos. Adore ao Senhor com profundidade. Estude as Escrituras. Entenda mais sobre Deus e sua palavra. Aí você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua forma de ver o mundo, na sua mentalidade. Agora vamos para o verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, algumas coisas muito simples que numa primeira leitura nós já detectamos. Paulo nos diz que nós não devemos ter a mesma forma daqueles que não conhecem a Deus. Conformar é estar junto, na mesma forma. O mundo tem uma forma, tem um molde. Paulo está dizendo que os crentes não devem ter o mesmo molde do mundo, em termos de pensamento. Paulo está falando disso. A forma que nós lidamos com as coisas é diferente, ou deve ser diferente. Nós devemos nos transformar pela renovação da mente. E como isso ocorre? De acordo com o contexto? Através do culto racional. Através do corpo ser dedicado a Deus como um sacrifício vivo, constante, diário. Paulo diz, somos entregues à morte todos os dias. Entregues à morte todos os dias. Ele diz em Colossenses, mortificai. Mortificai. Faça morrer suas tendências pecaminosas. Pecados morais impedem até que você avance mais mentalmente. Vícios impedem que você pense melhor. Porque vícios também são ídolos. Ídolos nos controlam. Abra sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115 diz o seguinte. Verso 2. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, dos pagãos. O que é que diz agora, irmãos? Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Eles têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam e seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. O que é que diz agora? Semelhantes a eles, os que os fazem. Você entende que o destino do idólatra é não ver, não falar, não ouvir, não pegar, como o ídolo que ele fez? O que tem um ídolo cega, trava, não ouve, não pensa, não percebe. Vícios são ídolos. Vícios são ídolos. Eu sei que o mundo moderno vai criar uma série de explicações químicas. Não, mas é porque a sua construção química é assim, assado, e você tem que tomar isso e aquilo, não sei o que lá. A Bíblia vai dizer assim, é pecado. Certo?
A Bíblia nunca vai dizer assim, eu entendo, o seu pecado realmente você não tem como ser de outro jeito, porque tem uma série de questões químicas que envolvem, né, o seu comportamento, então há uma determinação genética para que você faça o que faz. A Bíblia vai dizer, mesmo que haja questões genéticas envolvidas, a Bíblia vai dizer, é pecado. E a Bíblia vai dizer, arrependa-se. E a Bíblia vai dizer, abandone, porque aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. É assim que a Bíblia vai operar em relação a nós. Paulo está nos dizendo que nós devemos transformar a nossa forma de pensar. Talvez você seja um cristão comprometido. Talvez você tenha amor pela Escritura, amor pela vida com Deus, mas talvez você seja tomado, às vezes, por uma espécie de abandono repentino de tudo que você tem aprendido. Talvez a ira seja o seu maior inimigo. Você explode, abandona absolutamente tudo. Você apenas quer reagir. Talvez a indignação, a maldade, a linguagem pesada no falar, a sinceridade pode ser um grande inimigo e vilão na sua vida. Nós vimos isso no domingo passado. Você pode se orgulhar de ser alguém muito verdadeiro, então assim você afastar várias pessoas de você, porque você acha bonito. Você acha bonito confrontar constantemente pessoas, dizendo que é verdadeiro, mas eu sou sincero, sincera e ponto final. Enquanto a Escritura diz, nós aprendemos isso, que a verdade deve caminhar com amor. Talvez você esteja tomado por uma série de ídolos mentais. Paulo nos diz, o Espírito Santo nos diz, transforme-se. A ideia de transformar aqui é uma ideia já dita aos cristãos, tá? Não é ao ímpio. Aqui está a recomendação de Paulo por uma busca de santificação já por parte de alguém que é cristão. Então não é uma busca para a salvação, é uma busca para a santificação. Pedro vai ordenar isso também, sede santos porque eu sou santo. Ali é uma ordem. Deus está dizendo, você deve esforçar-se para ser mais santo. Como resultado da salvação que lhe alcançou, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ser empurrado pelo Espírito Santo para ser mais santo. Se isso não ocorre, é possível que você nunca tenha sido salvo. Se o seu pecado é confortável e você não deseja abandoná-lo, se ele é para você uma verdadeira almofada confortável, onde você se deleita e senta e fica lá e deita, e você não quer sair disso, é possível que você nunca conheceu Jesus, nunca conheceu o Evangelho da Graça. Você sabe o que é o Evangelho de ouvir falar, mas os teus olhos não viram de fato o Rei. Porque alguém que esteve com Cristo nunca mais quer sair de perto dele. Você esteve com Cristo? Você tem buscado prazeres terrenos? Você tem buscado prazeres mundanos para satisfazer os seus desejos pecaminosos? Você tem total certeza de que ninguém sabe dos pecados ocultos que você tem cometido, de que ninguém vê, nem na sua casa, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos. Eu preciso te dizer, com muito temor no meu coração, porque Paulo disse que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Mas eu preciso dizer a você que Deus está vendo você. De que Deus contempla todos os seus atos pecaminosos. Mas eu preciso te dizer também que Deus também contempla. Quando você se ajoelha e diz, Senhor, mais uma vez, tenha misericórdia de mim, me perdoe. A minha força é pequena, Senhor, no dia da calamidade da minha alma. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador terrível. Da mesma forma que Deus contempla a desgraça do teu pecado, Ele contempla o quebrantamento do teu coração. Por isso, vá a Ele. A não conformidade com este mundo não é o rompimento com a realidade terrena. A não conformidade cristã é o modo de conduta cristão comprometido com as Escrituras. E somente elas, acima de tudo,
Nem pessoas, nem sistemas, nem culturas, nem círculos de amizade, nem líderes religiosos estão acima das Escrituras. A única forma que temos de santificação confiável, vinda de Deus, é por meio das Sagradas Escrituras. Sua mentalidade, então, é cristã ou sua mentalidade é mundana? A forma que você pensa e vive são formas cristãs ou são mundanas? Você está muito incomodado com esse sermão? Você está se sentindo desconfortável com as palavras que você está ouvindo? Se você está, possivelmente você é mundano. Se você está querendo se levantar daí e ir embora, porque está muito desconfortável para você, essa palavra está muito dura, possivelmente você seja mundano. Mas se você está agarrado a esse banco, como se uma força sobrenatural forçasse você a ficar e ouvir, e ainda assim o seu coração está estremecendo, sua mentalidade está latejando, e você está pedindo misericórdia a Deus, quer dizer que Deus quer que você ouça o que Ele tem a lhe dizer, e Ele quer transformar a sua vida, quer transformar a forma que você vive com Ele. A luta contra o pecado será bem-sucedida quando você estiver mais perto dele. Esse é o ponto. Não é pela sua força. Não é tentando. Não é socando o ar, como se você estivesse lutando boxe com alguém que não existe. O sucesso na luta contra o pecado se dá quando nós estamos mais perto dele. Irmãos, Jesus levou seus discípulos com ele para vigiarem e orarem, eles dormiram. Jesus disse, vocês não puderam nenhuma hora ficar comigo. Se vocês ficassem comigo 1 hora, seria diferente. Veja o que Jesus diz aos discípulos. Jesus não chega para ele e diz assim, vocês são ímpios, dormiram. Jesus não diz, vocês não são merecedores de andar comigo, dormiram, me deixaram sozinho. Mas Jesus faz uma advertência. Ele faz uma correção. Vocês não puderam ficar comigo 1 hora. Ele faz essa advertência a mim e a você hoje. Você está andando comigo mesmo? Eu estou dentro da sua casa ou estou fora, querendo entrar? Quando Jesus disse em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando para a igreja, irmãos. Jesus está falando para a igreja. É possível que um crente, que uma igreja, fale em nome de Jesus, cante a Jesus, adore a Jesus, e Jesus não esteja lá. Vou repetir. É possível que uma igreja cante a Jesus, pregue Jesus, mas ele não esteja lá, ele esteja fora, querendo entrar. Que não seja assim com a nossa igreja. Que não seja assim com a sua vida e comigo também. Que Deus me guarde de pregar algo que eu não acredito. Que Deus me guarde de pregar algo que seja falso na minha forma de viver. Que Deus me guarde de subir nesse púlpito com uma capa de hipocrisia ao pregar para vocês. Porque a autoridade do meu ministério acabará quando eu não for fiel à Escritura mais. A autoridade de um pastor não está no seu título. Está na sua fidelidade à palavra. Da mesma forma que o Senhor exorta vocês a uma vida santa, Ele me exorta. Quando eu sento-me para abrir esse texto e estudá-lo, para pregar a esta igreja, todas as semanas, nas várias horas, nas várias noites, nas várias madrugadas, nas várias manhãs, em vários momentos, seja dirigindo, seja correndo, seja cuidando do bebê, em qualquer momento o Senhor está me orientando a respeito do que eu devo dizer a vocês. E a minha petição é, Senhor, tenha misericórdia de mim, me guarde, para que eu não traga para a igreja um peso sobre o qual eu mesmo não leve.
Que Deus me guarde de ser infiel, mas que Deus guarde essa igreja também de ser infiel. Que esta igreja seja uma igreja de crentes. Qual é a sua postura, então, diante dessas verdades bíblicas? O mundo, os moldes que o mundo lhe dá, as tendências, as vaidades deste mundo ou as Escrituras? O que você mais precisa na sua vida? De Deus e da sua palavra. De Deus e da sua palavra. Se hoje dissessem você vai perder tudo o que você tem, tudo, mas você pode escolher apenas uma coisa, o que você levaria com você? Você levaria sua Bíblia? Você levaria a palavra de Deus? Ou você levaria seu celular? Você levaria seu carro? Sua moto? O que você levaria? Qual é o valor do Evangelho para você? Vamos orar, irmãos. Senhor, bendito Deus. Obrigado pela palavra, Senhor. Que nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Confronta-nos, Senhor, pela verdade, desafia-nos, transforma-nos, visita-nos com graça e poder. Que não sejamos amanhã os crentes que nós somos hoje. Que sejamos mais maduros, mais profundos, mais conscientes de nossa fé e do que necessitamos desesperadamente, que é o Evangelho. Oro pela Tua igreja, Senhor. Oro pelos pequeninos, pelos jovens, oro pelos adolescentes, que eles fiquem firmes nos santos caminhos do Senhor. Oro por nossos jovens que fizeram o Enem, essas duas fases, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os abençoe com a aprovação, se esta é a Tua vontade. Que eles tenham carreiras abençoadas e brilhantes para a glória do Teu nome. Eu oro pelos nossos irmãos que estão na universidade e ali no campo acadêmico, têm sido desafiados muitas vezes com tentações à sua razão, tentações à sua moral, tentação aos seus sentimentos. Que o Senhor abençoe os acadêmicos de nossa igreja, que eles sejam guardados, protegidos pelo Senhor e que não esqueçam jamais que são teus, que não sejam ludibriados pelo ensino da serpente. Eu te peço, Senhor, pelos casamentos de nossa igreja, que o Senhor abençoe, que haja crescimento na fé nos nossos casamentos. Quanto mais entendermos o Evangelho, melhor serão os nossos casamentos. Quanto mais entendermos essas verdades que estudamos hoje, observamos hoje, melhores serão nossos casamentos. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos e irmãs que têm cônjuges que não são crentes. Dê sabedoria a eles, para que sejam verdadeiros luzeiros, sábios, para mostrar o Evangelho na prática aos seus cônjuges. E que estes cônjuges sejam alcançados pelo poder do Evangelho, sejam convertidos, chamados pelo Senhor. Permita que os nossos olhos vejam isso, Senhor, no nosso meio. Te peço pelos filhos do Teu povo que estão afastados dos caminhos do Senhor, que o Senhor os traga de volta. Fala com eles, Senhor. Traz o desejo no seu coração de ouvirem a pregação, de ouvirem o Evangelho, de crescerem na graça de Deus. Traga à sua memória o que eles já ouviram no passado. Ó Senhor, salva-os, arrebata-os do fogo. Eu te peço, Senhor, por nossa cidade, por nosso estado, por nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Te oramos pelo mundo, que o Senhor tenha misericórdia dos povos, que o Senhor tenha misericórdia dos homens sem Deus. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos